Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista com informação exclusiva do Corinthians. Além de Memphis Depay, o Corinthians deve todo o elenco e vou te falar uma coisa aqui que você vai ficar de boca aberta. O Corinthians deve para Coronado muito mais que deve para Memphis e eu vou te falar o valor com exclusividade aqui nesse blend de informações. Vamos também falar do novo contrato do Corinthians com a Nike. Vou te trazer os detalhes daquilo que o Corinthians se safou, uma multa milionária, detalhes importantes desse novo acordo entre Corinthians e Nike, tudo isso agora para você nesse blend de informações, que ainda tem Memphis está cavando a saída dele no Corinthians. Há no clube uma desconfiança que ele tem proposta. Ele pediu para sair, tudo isso agora nesse blend de informações. Vamos falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero começar com uma informação, detalhes exclusivos que eu já havia, alguns que eu já havia trazido e outros exclusivos agora no novo contrato do Corinthians com a Nike. Fechou, acabou a novela, o Corinthians fechou com a Nike por mais 10 temporadas. O Corinthians fez o certo. O Corinthians, ele evita uma multa, ele escolhe a melhor proposta. Até ontem à noite o Corinthians tinha a proposta da Adidas e a da Nike para assinar uma das duas, escolheu assinar a proposta da Nike, tá? O Corinthians evita uma multa porque existia, né, no contrato que o Corinthians, para se defender dessa multa com a Nike, teria que brigar na justiça, né, numa câmara arbitral Brasil-Canadá. E o Brasil e o Corinthians teria que ir lá para se defender. O valor de análise de risco o Corinthians poderia perder só nessa brincadeira aí 150 milhões. Então havia uma análise aí de risco muito grande e o Corinthians só poderia negociar, ouvir propostas também de outra empresa 3 meses antes, tá? Somente 3 meses antes do contrato terminar com a Nike. Mesmo que fosse valer o contrato até o final do ano, o Corinthians começou antes. Então o Corinthians já pagaria uma multa aí daquelas para a Nike, porque passou a negociar 3 meses antes, passou a negociar bem antes, né, dos 3 meses finais do contrato com a Nike. A Nike ainda alega que o contrato foi renovado por 5 anos, mas, né, se valesse só esse contrato agora até o final do ano, o Corinthians já ia pagar uma multa daquelas também. Então o Corinthians se livrou. O que Osmar Stabile, o presidente do Corinthians, fez foi não deixar uma herança maldita. Fecha com a Adidas e deixa uma herança aí de vários BOs. Aliás, exclusivo, no novo contrato agora do Corinthians e Nike, o Corinthians pode começar a negociar 1 ano antes com qualquer outra empresa de material esportivo e não 3 meses, como estava acordado no contrato. Também que eu trouxe com exclusividade, 100 milhões de adiantamento o Corinthians vai receber da Nike, tá? 50 milhões agora no ato para gastar em reforços. Então o Corinthians vai ter uma grana para reforços agora, já na janela, em agosto, já recebe esse dinheiro para poder estar se reforçando. O valor chega a 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200, tudo vai depender, né, de metas, enfim, a serem alcançadas. 1 bilhão e 100 milhões, 900 milhões, enfim, gira em torno por aí o contrato do Corinthians com a Nike, porque tem vários gatilhos, né? Tem royalties, são 40 milhões de royalties, mais 28 milhões não sei do que, então faz a conta, o Corinthians vai ganhar aí por ano aí uns 70 milhões, mais ou menos, tá? E claro, né, se bater as metas, podendo chegar até 90 milhões por ano nesse contrato aí com a Nike, o novo contrato do Corinthians com a Nike, tá? Então o contrato está definido do Corinthians, né? Não sei se está assinado já, mas deve já estar assinado. O Corinthians fecha com a Nike aí por mais 10 temporadas e depois eu trago para vocês mais detalhes desse acordo que a gente já vinha trazendo aqui com exclusividade no canal Café do Setorista. Deixa o like aqui e comente esse contrato do Corinthians com a Nike. Vamos falar mais aqui do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque tem muita coisa, né, para a gente estar trazendo para vocês, principalmente essa bomba, né, que estourou hoje em relação
a Memphis Depay. A gente vê aí, né, o Corinthians numa situação complicada, mas é muito pior do que vocês imaginam. Vamos lá. Quero começar pelos atletas do elenco. O Corinthians está devendo luvas para quase assim, todas as contratações que o Augusto fez, mais ou menos, o Corinthians está devendo luvas. O Corinthians deve luvas para vários jogadores do elenco. O Corinthians deve imagem também para alguns jogadores, mas aguarda que os jogadores emitem as notas aí para receberem. Não haverá mais no Corinthians agora, pelo menos na gestão, né, do Stabile, enfim, a gestão agora do presidente, mesmo que de forma provisória, não tem mais esse negócio de, dá para pagar sem nota. Não existe isso mais no Corinthians, tá? A nova diretoria do Corinthians acusa que na gestão do Augusto Melo havia essa coisa de que, não emitia a nota ainda, dá para pagar mesmo assim, e parece que era meio várzea a situação. Na gestão do Stabile, o jogador vai ter que realmente emitir a nota, tudo certinho, para poder receber. Então, algumas imagens, né, que estão atrasadas serão pagas assim que os jogadores emitirem as notas. Então, o Corinthians deve ao elenco também, tudo isso herança ainda do Augusto Melo, ex-presidente do Corinthians, e deve, né, claro, também ao Memphis Depay. Vamos entrar na situação do Memphis Depay, tá? O Memphis notificou, como saiu na Gazeta, o Memphis notificou o Corinthians 2 vezes, cobrando um valor de 6 milhões. Além do valor de 6 milhões, eu apurei que o Corinthians deve direitos de imagem ao Memphis Depay. Então, o valor de 6 milhões e 200 já pula aí para mais de 8 milhões e pouco. Desse valor de imagem, o Corinthians também já avisou o Memphis que é só ele emitir a nota que o Corinthians vai pagar a imagem. Fora isso, vai ficar o valor dos 6 milhões e pouco, que é de premiação, e mais alguma coisa ali que a gente não sabe exatamente o que é, porque o contrato dele é todo desmembrado, né? Tem imagem, tem CLT, tem moradia, tem um monte de coisa. Enfim, então o Corinthians deve, na verdade, ao Memphis 8 milhões, né? Assim, 2 milhões vão ser pagos agora da imagem e o restante vai ser pago agora em relação a esses 6 milhões e pouco. O Memphis falou que se o Corinthians não pagar, ele também não tem obrigação de cumprir com seus compromissos. Entenda o que você quiser em relação a isso. Dentro do Corinthians se desconfia que o Memphis tem uma proposta e vai querer sair agora, tá? No meio do ano. E por isso que está fazendo essa cobrança toda. Enfim, esse é o contrato do Memphis, 6 milhões de reais que ele ganha por mês. Eu sei que não é os 6 milhões o pacote todo Memphis que ele está cobrando, mas se ele custa 6 milhões por mês e o Corinthians tem que pagar 4 milhões e meio, o patrocinador 1,5 milhão, vai ser difícil o Corinthians todo mês arcar, né, com esses 6 milhões. Vai ser muito difícil, porque quando precisou, né, não conseguiu. Deixa o like, inscreva-se aqui embaixo, agora vem a bomba maior, Corinthians devendo aí ao Coronado também. Vou ser bem objetivo, tá? Corinthians deve aí 6 milhões pro Memphis, porque esses dois aí da imagem já pagou, ele emitindo a nota, tá tudo pago, né? O Corinthians deve muito mais ao Coronado. Vou te falar agora, é exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Corinthians deve ao meia Igor Coronado 10 milhões de reais, tá? 8 milhões somente para o Coronado e 2 milhões para o seu empresário, seu agente e representante. Esse valor, né, é tudo referente a luvas e comissões. Por exemplo, os 2 milhões que deve ao empresário do Coronado é em relação à comissão. Os 8 milhões que deve ao Coronado são 8 milhões de luvas. Isso mesmo, premiação para assinatura do contrato, que é, claro, né, também aí desmembrado, né, essas luvas desmembradas no contrato. Foram 9, né, eram 9 prestações de luvas aí que o Corinthians combinou com o Coronado, e o Corinthians simplesmente pagou uma só, né, o Augusto Melo pagou uma só e deve 8 prestações de luvas a Igor Coronado. Lembrando que isso não tem nada a ver com o salário dele, que é um salário de 2 milhões de reais. O salário do Coronado, o Corinthians está pagando, enfim,
deve aí um pouco como deve para todo elenco, mas, enfim, é outra história. O que o Corinthians deve ao Coronado são luvas. São 8 milhões de reais de luvas. Com mais 2 que deve ao agente dele, 10 milhões de reais. Além do Memphis, o Corinthians deve 10 milhões de reais para Igor Coronado. E tem outra coisa, tá? A única diferença entre Coronado e Memphis é que o Coronado não cobrou, não notificou o Corinthians, não está pressionando o Corinthians, não está, enfim, fazendo notificações, nada disso. Mas o Corinthians deve a Igor Coronado informação quente, e o Corinthians, qualquer um que consultar o Corinthians vai receber essa confirmação, porque aqui a informação é na temperatura certa. Quando a gente traz, pode o pessoal não gostar, como foi semana passada que eu trouxe o salário do Memphis, tudo certinho, 6 milhões que ele... O salário não, né? O custo Memphis, né? O Corinthians gasta com ele 6 milhões, né, por mês. Você viu no vídeo na semana passada, reveja, tá tudo detalhado lá para você, tá? E agora vem a informação exclusiva também. Além do Memphis, o Corinthians deve 10 milhões de reais ao Coronado. 8 para ele de luvas, 2 para o empresário dele. Tá certo? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque, olha só, teve uma proposta por dá para dizer titular ou jogador importante, do Corinthians. Mais uma recusa de Fabinho Soldado, uma tentativa por um atacante que joga na Inglaterra e mais novidades a respeito da disputa Nike ou Adidas. Qual será a patrocinadora de fornecimento, de material esportivo do Corinthians a partir de 2026. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Bom, pessoal, vamos lá, Esse momento tá meio parado aí, com jogadores de férias, então algumas notícias acontecem no bastidores e volta e meia eu venho aqui para atualizar vocês daquilo que tá acontecendo em relação ao Timão. Teve uma proposta pelo zagueiro /lateral Félix Torres. O torcedor deve estar pensando, pelo amor de Deus, pode vender, manda embora, aquela coisa toda, porque o Félix Torres, a gente sabe, não goza lá de tanto prestígio com o torcedor, embora eu preciso dizer para você que em algum momento ele teve boas atuações como zagueiro esse ano, bem no comecinho do Campeonato Paulista. Depois ele realmente começou a apresentar muitas deficiências e também é preciso dizer que o sistema da dupla Ramon e Emiliano, que acho até... venho elogiando aqui, até na comparação com o trabalho com o Dorival. Eles tinham algumas dificuldades nas escolhas, mas acho que o trabalho era bem feito em termos de padrão, aquela coisa toda. Mas também é verdade que defensivamente o trabalho deles fazia com que acabava vazando muito, E isso independia do jogador que entrasse, No caso do Dorival, é preciso dizer também que a gente talvez esteja um pouco decepcionado, esperando um pouco mais do time, mas defensivamente a coisa tem funcionado. Tanto que André Ramalho, muito contestado muitas vezes, esse ano inclusive, e Kaká formaram uma dupla titular e o time parou de tomar tantos gols. O Félix Torres, ele no início do ano começou bem, depois vacilou, aquela coisa toda, perdeu espaço, e o Dorival inventou o Félix Torres como lateral em alguns jogos, e ele foi bem. Eu não sei se vale o que custa, não sei se a ponto de você mantê-lo no time, independentemente da proposta, mas é preciso dizer que ele foi bem como lateral, não só defensivamente. O Félix Torres estava animado. Em algumas partidas conseguia dar algumas escapadas pelo lado direito que eu pensava, caramba, que jogador é esse que estava por aqui? Até porque o Mateuzinho e o Léo Maná também não... Bom, Léo Maná muito menos, O Mateuzinho até já jogou bem com a camisa do Corinthians ano passado. Esse ano também não tanto assim. Que coisa, A gente tá vendo jogadores oscilando bastante. E o Félix Torres foi sendo utilizado pelo Dorival como lateral em algumas partidas. O fato é que o Shabab Al-Ahli dos Emirados Árabes fez uma proposta de 2,5 milhões de dólares para contar com o Félix Torres, imediatamente recusada pelo Corinthians. A questão também é o seguinte, essa proposta envolvia 50% do jogador. O Corinthians tem 80%. Tem maneira de falar, porque na verdade o Corinthians fez uma proposta, fez uma compra de 80% do Félix Torres lá no ano passado, junto ao Santos Laguna, por 6,5 milhões de dólares, por 80%. Então, se você contar 2,5 milhões de dólares por 50%, realmente é muito pouco, que o time dos Emirados Árabes ofereceu. E justamente a recusa foi por isso, para o Corinthians esperar uma condição melhor para vender o Félix Torres. Nenhum jogador é inegociável, mas o valor ele foi considerado baixo.
Só tem um outro detalhe, né? Todas essas informações aí do André Hernan e do Vene Casagrande. Vamos dar o crédito aqui. Só tem um detalhe. O Corinthians, ele não pagou algumas parcelas desse negócio. E aí o clube mexicano acionou, inclusive o Corinthians na FIFA, que recorreu ao CAS, que ainda tem um anúncio para fazer, né? O Corinthians está esperando aí para saber de que maneira vai ter que pagar esses valores. Então, o Corinthians nem pagou ainda a totalidade do Félix Torres. Daqui a pouco, se viesse um valor considerável para, pelo menos, você minimizar o prejuízo ou comportar esse prejuízo que você vai ter ali na frente, ok. Mas os 2,5 milhões de dólares não fazem cócegas nos 6,5 milhões de dólares que o Corinthians pagou, está pagando ou vai pagar pelo Félix Torres. Então não faz muito sentido realmente essa proposta para o equatoriano. O que vocês acham? Vocês acham que tinha que aproveitar esses 2,5 milhões de dólares e liberar? Ou dar uma segurada e tentar negociar por um pouquinho mais? É um jogador de seleção brasileira, seleção equatoriana, que provavelmente vai disputar uma Copa do Mundo no ano que vem, e aí talvez possa até se valorizar. Vamos falar de uma tentativa no mercado do Corinthians, sondando o ponta-direita Ronald. Eu confesso que eu não conhecia, não o conheço. Ele joga no Swansea City, que tem o Luka Modric como um dos proprietários, joga a Championship, a segunda divisão da Premier League, né, a Série B do futebol inglês, né, que é a EFL Championship. O Corinthians fez uma sondagem, né, para saber se o jogador teria vontade de retornar ao futebol brasileiro. Por aqui ele saiu muito cedo, jogou pelo Guarani, pelo Atlético Goianiense, estava no Estrela Amadora de Portugal, tem 24 anos e joga pelos lados do campo. Vocês sabem que o Corinthians está atrás desse jogador. E é preciso ser criativo mesmo, né? No momento em que o clube não vai ter muito dinheiro para poder fazer grandes investimentos, toda essa questão política, jurídica, financeira que o clube está vivendo, o Fabinho Soldado vai ter que ser criativo mais uma vez. E ele tem adotado esse discurso, né, da maneira como o clube vem contratando nos últimos tempos, que são aqueles jogadores vindos sem custos, né? E aí você tem que ter criatividade mesmo, né? Compor salário, luvas, aquela coisa toda, para não tirar nenhum jogador de nenhum clube. É o que o Fabinho pretende ou promete fazer nessa próxima janela. Então os contatos estão acontecendo. E esse contato acabou rolando aí através do Ronald, que joga lá no Swansea. Assim, de verdade, não conheço o jogador, só que os números dele me assustam. Tudo bem que o ponta, não necessariamente ele é o artilheiro do time, mas em 49 jogos pelo time inglês, ele tem 10 participações em gols, o que já é uma média baixa. E aí quando você vai para os números reais, são 3 gols e 7 assistências em 49 partidas. Para um atacante, eu confesso que eu acho muito pouco. Mas você conhece o jogador? Acha que merece um investimento? Comenta aí. Vamos falar também sobre Fabinho Soldado, que a gente está falando aqui, que segundo o Samir Carvalho aqui do Portal UOL, também do Café do Setorista aqui, confirmou mais uma proposta recusada pelo Fabinho. A galera está tentando tirar o Fabinho do Corinthians de qualquer maneira. Desta vez o Atlético Paranaense. O Santos já havia tentado, outros clubes já haviam buscado. O Atlético Mineiro chegou a fazer uma proposta muito boa para o Fabinho, para ele ser CEO lá, e ele recusou. E ele mesmo já tratou, né, na última entrevista, né, quando ele tomou a frente dos microfones, dizendo estamos, né, comprometidos aqui com o trabalho e tal, né? Deu uma valorizada no passo, que é normal, é do jogo, né? Dizendo que o nosso trabalho tem sido reconhecido aí, mas eu tô focado aqui e tudo mais. E a gente sabe, né? O Fabinho ele tem um compromisso com o Corinthians, mas, claro, né, no meio de toda a instabilidade que o clube vive, é sempre um risco, né? Porque, ok, vieram o Santos, o Atlético Mineiro, agora o Atlético Paranaense. Não sabemos, né? Daqui a pouco vem um clube de fora, que eu acho difícil, né? Porque, enfim, o cara que tá aqui conhece o mercado brasileiro. Mas ele está comprometido, deve ser bem valorizado financeiramente ali no Corinthians. E assim, como diz o Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes, é o presidente do CT, né? Ele é o dono do vestiário. E no meio de toda essa fragilidade política que o clube vive, é a melhor coisa, né? Você tem um homem forte que comanda o futebol e que consegue ter o respeito do elenco e até dos diretores transitórios, né, que estão lá no clube, né? Porque os caras entendem que se mexer no Fabinho pode desmoronar muita coisa. Então deixa o cara ali trabalhar, valoriza ele. Se vier proposta, recusa, né? Dá um aumento pro cara, deixa ele trabalhar, porque
a gente pode questionar, né? Nível de contratação, jogadores bons e ruins, ele trabalha com orçamento. Aliás, ele trabalha sem orçamento, né? E muitas vezes tem que usar, mais do que a criatividade, ele tem que usar uma expertise, um convencimento, projeto, para poder convencer muitos jogadores a atuar pelo clube. Enfim, Fabinho Soldado fica. E para fechar, a questão Nike-Adidas, ela teve um novo capítulo, porque o Osmar Stabile, vejam só, né? Ele é o presidente interino, ou o presidente em exercício, até a Assembleia Geral, né, que vai confirmar ou não o impeachment do Augusto, e depois, se confirmar, tem uma nova eleição. Então, nesse momento, o Stabile está tentando controlar algumas coisas que, enfim, são necessárias, mais urgentes, né? E essa questão do contrato Adidas e Nike, o que o Stabile está fazendo? Ele está, vamos falar o português correto, e não tem nenhum problema ele fazer isso, tá? Ele está fazendo um leilãozinho. Né, a Nike tem uma prerrogativa de uma cláusula de renovação, mas o clube conversa com a Nike, até para não se indispor, uma parceria longeva de mais de 20 anos. Ao mesmo tempo, tem uma proposta muito superior da Adidas e tem uma promessa, né, de um fornecimento muito mais interessante, né, do que a Nike hoje consegue fazer. Então, ele está negociando com a Nike, está negociando com a Adidas. A Nike agora ficou de fazer uma contraproposta. Essa é a situação de momento, porque na última conversa a Adidas subiu o montante, subiu o preço. Tinha uma média ali de 60 milhões de reais anuais. Esses valores agora já subiram para 80 a 85 milhões, né, compondo luvas aí. É um valor que gira em torno disso. Ou seja, o Corinthians está conseguindo um negócio muito interessante. E realmente o contrato da Nike de apenas 30 milhões, ele estava defasado, ele está defasado, né? Então o Corinthians está tentando melhorar a sua vida, mesmo que seja com a Nike. Mas como ele tem a proposta da Adidas, que é muito superior, eu acredito que a Adidas vai acabar fechando. Mas tá nas mãos agora da Nike fazer uma contraproposta. Se a Nike cobrir o valor, aquela coisa toda, né? Acredito que o Corinthians fique. Acho muito difícil que a Nike cubra, porque a gente está falando de um aumento aí de mais de 100% do que hoje a Nike paga, né? E é o único clube da Série A que o Corinthians tem, que a Nike detém, né? Que é justamente o Corinthians, né? E tem uma parceria, como eu falei, muito tradicional. Só que, enfim, né? Lei de mercado é assim que funciona.